Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse texto, chama muita atenção a preocupação de Jesus que essa multidão não fosse despedida sem comer. Várias vezes é mencionada a palavra, eles não tinham o que comer. E Jesus então diz: eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, eles vão desmaiar pelo caminho. Então, uma preocupação de Jesus que eles estejam sem comer. Jesus lança essa questão para os discípulos. É mencionado que o próprio Jesus diz: faz 3 dias que eles estão comigo, e alguns vieram de muito longe. É curioso que 3 dias são os dias que, segundo os evangelhos, Jesus permaneceu no sepulcro, ressuscitando no 3º dia. De alguma maneira, aqui, o que Jesus faz para eles é uma forma de vitória sobre a morte também, já que eles estão 3 dias com Jesus. E estando 3 dias com Jesus, não é possível que eles sejam prejudicados, que eles saiam sem comer. É como se Jesus, de alguma maneira, estivesse realizando também por eles uma forma de ressurreição. Que, de uma certa maneira, eles morreram nesses 3 dias que estão dedicados a ouvir a palavra de Deus, através de Jesus. E, diante da pergunta de Jesus, quantos pães tendes? Nós ouvimos a indagação dos discípulos de como poderia alguém saciar essa gente num lugar deserto. Mas a questão de Jesus não é como saciar. Qual é o resultado do que nós vamos fazer? Mas a questão é o que devemos fazer. Não é pensar o que falta, é pensar o que temos. Isso é uma verdadeira lição de vida, porque até pessoalmente nós temos tanta dificuldade de contemplar o que temos tanta dificuldade de aproveitar o que temos. Parece que passamos a vida inteira pensando naquilo que não temos e na escassez do que temos. Pois Jesus dá a lição a partir do que os discípulos têm, seja o que for, 7 pães e alguns peixinhos. Não sabemos quantos e ainda sabemos que são peixinhos. A atitude de Jesus é a mesma: dar graças, partir e distribuir. O resultado é uma ação maravilhosa e milagrosa da parte de Deus.
mas a ação é uma ação generosa, é uma ação altruísta da parte dos discípulos. O que Deus espera de nós? Que façamos milagres? Não. Espera que façamos o que está ao nosso alcance e que não fiquemos dando desculpas, mas que nos empenhemos, que nos dediquemos, crendo que aquilo que é extraordinário quem faz é Deus e não nós. O resultado pertence a Deus, mas a ação inicial pertence ao ser humano. A sua capacidade de ser também ele compassivo, como Jesus. Eu tenho compaixão dessa gente. E Jesus gostaria que os seus discípulos tivessem compaixão também. Em vez de dizer nós temos pouco, dissessem eles têm fome, eles precisam. Há uma lógica de sabedoria para os discípulos de Jesus que certamente enriqueceria a sociedade, mesmo aquela que não crê, que nos daria a capacidade de resolvermos tantos dos nossos problemas. Porque, na realidade, enquanto nos desculpamos por não fazer a nossa parte, nós nos tornamos insensíveis àqueles que precisam. Enquanto olhamos para a necessidade das pessoas, adquirimos a capacidade de sermos compassivos e generosos. A capacidade de dividir não só o que nos sobra, mas de dividir o pouco que temos. Rezemos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.